Porque na real o que importa é a gente desenvolver a autoconfiança. Às vezes o que falta na gente é a gente confiar em nós mesmos. E eu não tô falando de prepotência, eu tô falando de confiar. Eu tô falando de a gente ser mais confiante naquilo que a gente pode, naquilo que a gente sabe, a gente tem aquela certeza de que a gente consegue. Só que no nosso meio, em nosso entorno, existem pessoas que têm o poder destrutivo de acabar com o nosso dia, às vezes de acabar com a nossa semana. Mas se a gente for parar para pensar, não são essas pessoas que têm esse poder. Somos nós que concedemos esse poder para essas pessoas. Porque se a gente analisar e utilizar do poder da autorresponsabilidade, a gente vai ver que a culpa é nossa. Porque o que a pessoa está falando a nosso respeito, por que aquilo acaba com o nosso dia? Por que aquilo nos deixa mal? Por que aquilo nos deixa para baixo? Por que aquilo tem o poder de tomar a prioridade dos nossos pensamentos? Primeiro porque a gente se identificou com aquilo que está sendo falado. Ou aquilo que a pessoa falou a meu respeito, eu também acredito daquele mesmo jeito. Por isso que eu fico pensando. E aí aquilo acaba com o meu dia. Porque uma hora eu estou confiante em mim mesmo, de que posso. Outra hora eu já fico mais para baixo. Será mesmo? Entra aquela dúvida. A dúvida, ela é normal. A dúvida, ela nos faz refletir quem de fato nós somos. A dúvida, ela é sadia. O problema é quando a gente deixa essa, a palavra não é deixar, mas deixa essa dúvida se transformar numa certeza, que essa certeza não é a nossa. Essa certeza é aquilo que alguém falou ao nosso respeito. E quando eu parei para pensar sobre isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se distanciar desse tipo de pessoa. Porque esse tipo de pessoa não agrega em nada na nossa vida. Muito pelo contrário. Esse tipo de pessoa são hoje em dia chamado das pessoas tóxicas, né? Eu não gosto muito desse termo, mas são pessoas que não fazem bem pra gente. Só que ela tá na busca dela. Se você tá nesse vídeo, com certeza você está numa outra busca. Na busca do autodesenvolvimento, de crescer, de ser melhor, de evoluir. Eu vi uma filósofa falando que toda a vida, pelo menor crescimento que essa vida tenha, essa vida já valeu a pena. Ela é uma filósofa estoica, eu não sei de onde ela tirou isso, mas isso fez muito sentido. E quando a gente se importa com a opinião dos outros, isso tem que acender uma luz na nossa cabeça. E que luz é essa? É aquela luz de atenção falando assim, você ainda não sabe quem você é. Você ainda não se conhece o suficiente a ponto de você acreditar numa mentira ou em algo que inventaram sobre você. Porque a percepção que o outro tem da gente, eu já falei isso em outros vídeos, ela se dá muito mais sobre o ponto de vista dela, o modelo de mundo dela, a realidade dela e não a nossa. Entende? Quando alguém fala mal de mim hoje em dia, e essa reflexão eu trouxe para uma coisa que aconteceu aqui na minha vida, enfim, na minha casa. E quando hoje eu escuto alguém falando de mim, sobre mim, a primeira pergunta que eu me faço é: quem é essa pessoa? Ela tem importância e relevância para mim? Bom, esse é o primeiro ponto. Se a resposta for sim, eu vou para a segunda pergunta. Cara, se faça perguntas. Se faça perguntas o tempo inteiro, se questione. Porque às vezes não é você, cara. Saca? A segunda pergunta que eu me faço, se a pessoa tiver uma importância, tiver uma relevância na minha vida, é o seguinte:
ela conquistou aquilo que eu quero conquistar? Ela está aonde eu quero chegar para falar isso de mim? Bom, a gente vai ter uma resposta. Isso que ela falou de mim é um feedback, né? É um feedback para eu pensar sobre? Ou ela só falou a conclusão que ela fez na cabeça dela, por pensamentos aleatórios a meu respeito? Porque tem pessoas, cara, que ela não tem muito o que fazer. Então ela olha um fragmento, ou seja, uma atitude de uma pessoa, e através daquela atitude ou daquele fragmento da pessoa, ela julga a pessoa. Ela já... a pessoa é isso. Ela já rotula. Então você tem uma atitude X. Então a pessoa vai analisar essa atitude X e já vai te dar um rótulo. Você é isso. E aí você, como não sabe quem é ainda, você não fez reflexões básicas, você... Pô, será que eu sou isso mesmo? Aí entra a dúvida. Aí você começa a pensar na dúvida, e essa dúvida... tem o poderosíssimo ninja aí na internet, eu gosto muito das reflexões dele, e ele fala da bola de neve de bosta. É isso que você vai entrar na bola de neve de bosta, tá ligado? Você vai começar a pensar, será que eu sou isso mesmo? Aí você vai começar a lembrar de um monte de coisa errada que você fez, e vai ficar, mas eu sou um merda mesmo. E aí quando você chega nesse pensamento de que você é um merda, mano, já era, você já está com a bola de neve de bosta gigantesca na tua mente, e pra tirar essa bola de neve gigantesca da sua mente, só o sangue do cordeiro, tá ligado? E pra gente conseguir se esquivar, pra gente conseguir abster, ou pra gente conseguir ouvir e não se identificar com isso, a gente precisa aumentar, a gente precisa buscar, a gente precisa cativar a autoconfiança. E aqui eu quero deixar um adendo, porque eu conheço algumas pessoas que despertaram, vamos dizer assim, e seguiram, começaram e seguem, porque depois que tu começa, só para quando morrer. Nesse caminho de autodesenvolvimento, nesse caminho de autoconhecimento, e de repente, saber os seus defeitos, mas também saber as suas qualidades, nos dá um poder. Mas esse poder de saber as qualidades não me dá o direito do meu ego falar mais alto e entrar uma competição. Então, se eu sou bom nisso, eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que esse... Não, mano. Aí você tá entrando numa competição que isso não nos compete, irmão. A gente precisa entender que todos nós temos uma missão. E a minha missão coopera sempre pro bem da missão do outro. Se eu estou atrapalhando o outro, tem alguma coisa errada. Tá ligado? Eu aprendi um negócio sobre relacionamento. Relacionamento. Amoroso, familiar, amigável. O relacionamento, ele tem interesse. Sempre tem interesse. Ainda que seja um interesse genuíno de só querer a presença da pessoa, porque a presença da pessoa é muito boa. Passando um caminhão aqui, mas eu vou continuar falando. A presença da pessoa é muito boa, então eu tenho o interesse de usufruir dessa presença boa dessa pessoa. Mas os relacionamentos, eles é feito pelo interesse. Só que existe o relacionamento do ganha-ganha e do perde-ganha. Existe aquele relacionamento que eu tenho que perder pra você ganhar. Aí eu tô assumindo um papel de otário, de comédia. E ninguém é tão idiota a ponto. Existe o papel... Até que tem, né? Mas enfim. Existe o relacionamento da pessoa que ela ganha e eu perco. Aí não, pô. Ninguém quer perder, né, irmão? Essa é a realidade. E qual que é o relacionamento saudável? Aí você começa a verificar esses relacionamentos que você vem tendo na sua vida. É o relacionamento do ganha-ganha. Peraí, eu entrego, eu me dou, mas eu também tenho algo em troca. Não é... Peraí, isso é um ponto minucioso. Não é se entregar esperando algo em troca. Aí não. Não é isso que eu tô falando. O relacionamento saudável é aquele que você se doa pro relacionamento e a pessoa, ela tem o mesmo interesse de se doar porque ela gosta de manter esse relacionamento. Entendeu? Vou dar o exemplo do meu casamento. O meu objetivo no meu casamento é fazer a minha esposa feliz e não eu feliz.
Eu não quero, eu quero ser feliz no casamento. Mano, se você vai casar, pensa em casar, mano, esquece. Com esse pensamento, eu quero ser feliz. Você nunca vai achar a felicidade. A felicidade, o nosso papel, a nossa missão é sempre o outro. Lembra disso. O meu foco no meu casamento é fazer a minha esposa feliz. Ela estando feliz e tendo esse mesmo interesse genuíno no relacionamento de me fazer feliz, olha aí, jogo do ganha-ganha. Esse é o relacionamento. Quando a pessoa fala, quem é essa pessoa que está falando? Ela tem relevância pra mim? Ela tem... ela está onde eu quero chegar pra me dar um conselho? Ela é uma pessoa muito próxima, que tem intimidade comigo pra poder me dar um feedback? O feedback que ela tá me dando, ela vive isso? Porque tem pessoas, mano, que elas são profissionais em dar conselhos. Conselhos que nem elas mesmo vivem esse conselho. Aí é mole, né, mano? Pô! Me ajuda aí, tá ligado? A gente precisa buscar essa autoconfiança. A gente precisa entender naquilo que nós somos bons e a gente precisa entender realmente quem nós somos pra quando isso chegar até a gente conseguir filtrar e conseguir até entender o lado do outro. Até entender, pô, mano, esse maluco ou essa menina, ela realmente, tá ligado? Porque quando a gente consegue absorver de uma maneira genuína, cara, a gente acha que não, mas as pessoas, elas nos observam o tempo inteiro, mano. O tempo inteiro. E elas vão bater nas suas costas e vão perguntar, cara, eu vejo que isso, eu vejo que você é mais centrado e tal. Como é que você consegue, cara? Aí você vai ajudar uma outra pessoa a despertar pra consciência. Quando eu falo despertar, é pra consciência, nada místico, tá? Olha, isso, o desenvolvimento pessoal, você se conhecer, saber melhor, enfim. Você vai fazer a sua missão, que é ajudar outras pessoas também a despertar, sabe, cara? As pessoas, elas estão de olho na gente. Por isso que elas gostam de falar do outro. Elas têm essa necessidade de falar do outro. Tá ligado? Mas enquanto isso, a gente precisa focar na gente. A gente precisa entender que a gente só dá aquilo que a gente tem. E se a gente não tem, a gente não consegue dar. E pra gente ter, a gente precisa buscar. Existe uma busca, existe um caminho. Falei isso no vídeo passado. E a gente precisa se predispor a não só entrar nesse caminho, mas a andar por esse caminho e a ultrapassar as dificuldades desse caminho. Porque tem muito mais alegria do que dor nesse caminho, cara. O caminho do desenvolvimento pessoal, de se conhecer. Se conhecendo, você vai conhecer o outro. E existem duas coisas que você não pode passar por essa vida sem conhecer. Conhecer a Deus e conhecer a você mesmo, cara. Mas o que é Deus? Eu tenho a minha concepção. Eu creio no Evangelho de Cristo, eu creio na Bíblia, eu creio em Jesus. Inclusive, só um parênteses aqui nesse vídeo, um rapaz me deu um papel de uma religião dele, eu não entendi muito bem o que era, não era nem religião, era um hermetismo misturado com espiritismo, era uma parada, eu não sei, deixa eu ajeitar aqui, eu não sei o que era de fato, mas era estranho, tá ligado? Era muito estranho e eu dei o feedback pra ele, eu falei, olha, muito obrigado pelo material que você me deu, acho que eu fiz um vídeo falando sobre isso, obrigado pelo material que você me deu, tal, não, fiz um vídeo no Instagram. Obrigado por esse material que você me deu, agregou muito valor, mas eu não creio assim. Eu creio assim. Porque ele me deu o papel e pediu um feedback. Eu falei, eu vou dar o feedback pra ele, né? Dei o feedback pra ele daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito. Falei. Mandei um áudio de 3 minutos, pedi desculpa pelo áudio grande, mas, pô, eu não ia ficar escrevendo o que eu acho. E nem ia ligar pra ele, porque eu não conheço ele, é um cliente. E aí, ele não respondeu. Simplesmente ele não respondeu. Então, assim, ele não queria saber a minha opinião. Ele queria, me converter, me catequizar sobre a visão dele, tá ligado? Então assim, mano, a gente precisa focar na gente. A primeira coisa que a gente precisa focar é entender questões filosóficas que eu chamo de espiritual. Que é o básico, irmão.
quem você é, onde você está, para onde você está indo, quem e para onde você vai, ou, no mínimo, o que acontece depois que você morre. Você é uma energia que vai ficar vagando, espera a moto passar. Você é um espírito que vai reencarnar só em pessoas ou vai reencarnar em bichos também. Você vai reencarnar num corpo para pagar sei lá, uma vida mal vivida. Bom, cada um entende do seu jeito. Eu quero deixar claro, porque vão ter vídeos aqui nesse canal também, referentes ao Evangelho, referente à Bíblia. A princípio eu tô fazendo vídeos de reflexões, para quem tá na busca mesmo, para quem quer se desenvolver, para quem quer se entender, e você não consegue se entender e nem se desenvolver se você não fizer perguntas. Depois desse ponto, você precisa alcançar aquilo que a gente chama de liberdade pessoal. Liberdade pessoal não é só liberdade financeira, mas é aquela liberdade que você confia em você mesmo. E aqui eu quero deixar um parêntese. Você é forte. Você é forte. Você é corajoso. Você é corajosa. Você precisa acreditar que você pode. Você precisa acreditar que você pode. E se ninguém te falou isso ainda, eu vou te falar. Você é corajoso. Você é corajosa. Você é forte. E você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que esse propósito que queima dentro de você, ele vai acontecer. Você não pode deixar que alguém, alguma pessoa que às vezes nem tem tanta influência, nem tem tanta importância na sua vida, te pare, ou pelo menos consiga te travar, paralisar você por um tempo, porque o nosso tempo é muito curto aqui na Terra. Daqui a 50, vou botar um pouquinho mais, que eu tenho certeza, daqui a 100 anos nós não vamos mais estar aqui. Passa rápido. Passa rápido. Tá ligado? Você precisa ter pressa nisso. Você precisa ter pressa nesse despertar. Você precisa ter pressa nesse se desenvolver. Você precisa ter pressa nessa busca. E se for pedir um conselho pra mim, busque a Deus. Tenha sede de Deus. Se conecte a Deus. Leia a palavra de Deus todos os dias. Um pouquinho. Começa do Novo Testamento, que o Velho Testamento é um pouco mais histórico. O Velho Testamento, ele aponta para Jesus. O Novo Testamento é Jesus encarnado. E o Novo Testamento, além de Jesus encarnado, é o pós-Jesus, que é o que a gente tem que viver, que é a graça de Deus. Começa pelo Novo Testamento, vai lendo. Lê 5 minutos, uma página, um capítulo só. E para, é aquilo ali. E se tu não entender, não tem problema. Continua. Só lê. Só lê. Uma hora vai fazer sentido. No vídeo passado eu falei de um amigo meu que tá lendo sobre... Inclusive ele sabe muito de Bíblia. Tá lendo sobre estoicismo. E ele tá evoluindo tão rápido que ele não está se conhecendo, ele tá entrando em crise. Ele teve que compartilhar com a psicóloga dele. Tem coisas que eu amava, que eu gostava muito de fazer, que eu não vejo mais sentido. É isso, mano. Tá ligado? Agora tem muita coisa que ele vê que faz sentido, mas ele não tá conseguindo absorver, mas ele só tá indo. Só vai, só se joga, só caminha. Ficou meio mal isso. Só vai. Quinta série. Só vai. Não para, mano. Não para. Vai fazer sentido. Tu vai ler lá, cara. A vida de Jesus, os antepassados de Jesus, desde a linhagem de Davi até onde Jesus nasceu. Parece que não faz sentido nenhum, só lê. Só lê e vai. E segue. E prossegue em conhecer, mano, esse Jesus. Porque quando você estiver conectado a esse Jesus e você tiver esse poder dentro de você chamado Espírito Santo de Deus, ele começar a te guiar, ele começar a trazer a sua consciência, coisas que você tem que fazer, e ele começar a falar com você e você ver coisas através desse Espírito,
Ninguém te para, mano. Vão tentar, mas ninguém te para. Quero dar um exemplo. Uma vez minha sogra pediu pra eu levar uma palavra na igreja e eu preparei. Eu não faço mais isso, não preparo mais palavra, eu preparei. Eu gosto de assim, ó. Igual eu tô ligando a câmera e falando, eu tenho mais ou menos a linha do que eu vou falar, mas eu só tô falando, irmão. Eu preparei uns tópicos pra poder abordar nesse dia. Mas o principal, o tema da minha mensagem era assim, ó. O amor de Jesus. Eu vou te perguntar. Existe algum problema um cristão subir no púlpito e falar do amor de Jesus? Existe alguma coisa que possa dar errado nessa pregação? Pois bem, falaram mal. Esse cara só fala do amor de Jesus. Irmão, o que eu quero te trazer com isso? Sempre vão falar mal de você. E outra, se essa pessoa alucinar na cabeça dela que ela está em competição com você, meu irmão, aí o negócio piora. Eu não vou nem me aprofundar aqui porque eu não sei aonde meu vídeo para. Eu não sei aonde a minha voz aqui no meu vídeo chega, então vou parar por aqui. Mas você entendeu a mensagem. Prossiga em se conhecer. E o principal, quando a gente tira a nossa identidade, a gente bota lá a nossa digital. Cada digital é única. Você pode achar no mundo pessoas parecidas com você, uns traços parecidos, similares, mas igual a você não existe. Igual a você não existe. Você precisa não só ter, mas manter a autenticidade. E acima de tudo isso, você precisa ser feliz. Você precisa estar em paz. O Eckhart Tolle, ele chama isso de... eu gravei aqui a sigla AP, né? Empatia. Você precisa ter... Não é empatia, não é... Ai... Caraca. Eu vou pegar o livro, cara. Entusiasmo. A palavra é... Você precisa ter isso aqui, cara. E eu vou desenvolver isso em mim. Entusiasmo. E ele fala que a origem da palavra... Presta atenção nisso aqui. A raiz da palavra entusiasmo é entheos. Quer dizer que é Deus dentro de você. Que antigamente você nem podia falar que você está entusiasmado. Hoje em dia, entusiasmado. Tô entusiasmado, eu tô feliz. Não, não é, mano. Entusiasmado é quando você está agindo com um propósito maior, quando você tem Deus dentro de você. Antigamente, só os profetas poderiam falar que estava entusiasmado. Entusiasmo significa que você está fazendo uma missão a maior do que a sua. É a missão de Deus, a missão do universo. Quando você está entheos, você está entusiasmado com algo. Você está feliz, você está pleno fazendo aquilo porque você sabe que é aquilo que você precisa fazer. Só que você só faz aquilo que você precisa fazer entusiasmado quando você se conhece, quando você sabe o que precisa ser feito. E quando eu falo fazer o que precisa ser feito, não é fazer o que precisa ser feito para ter resultados em benefício próprio, não. Em benefício do todo. Em benefício do todo. E esse vídeo já tá ficando muito grande. Eu vou finalizando por aqui, mas eu quero falar pra você. Vá no caminho. Seja confiante. Seja autêntico. E tenha entusiasmo. Desenvolva esse entusiasmo. E tenha prazer nesse caminho, mesmo sabendo que você vai ter dor. Tá ligado? E pare. Pare de dar relevância e importância para aquilo que estão falando a seu respeito. Se você gostou desse vídeo, curta para trazer relevância, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo, demorou? Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo.